bem-vindos a mais um episódio do Jornada Empreendedora. Eu sou a Micaele, estou aqui com o Lucas e hoje vamos conversar com uma pessoa que deixa o mundo mais doce. Olá pessoal, sou o Lucas, estamos aqui com a Dai. Hoje vamos ver como a estrutura dela funciona, como a empresa funciona e o rosto por trás da empresa dela. Olá Dai, é um prazer ter você aqui. Conta um pouco sobre quem é você, como você começou nessa jornada. Bom, oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Daiane, eu comecei tem já um pouquinho de tempo, mas eu decidi mesmo ficar como empreendedora nessa área de doce em 2022, que foi quando eu pedi a ajuda de uma amiga que eu queria algo a mais, né? Que eu trabalhava como CLT, mas eu queria uma renda extra. Aí foi quando eu iniciei tudo e depois eu fiquei só em 2023 eu fiquei só com os doces. Aí eu saí do CLT e fiquei só com os doces. Então, Pode falar. então hoje, Dai entrega doces, faz trufas, toda a variedade de doces que a gente imagina hoje é o seu foco Sim, do seu negócio. sim, também. Muito bacana. Você faz alguma atividade extracurricular, alguma coisa além do Dai? Bom, eu faço também faculdade, né? Como eu vou me formar no final do ano que vem, é um dos motivos que eu não quis voltar para a CLT, porque eu quero continuar como empreendedora sendo farmacêutica. E não quero parar com os doces, por isso que o CLT não é mais algo que eu desejo na minha vida. Entendi. Muito bem. Vamos dar um passinho para trás, porque eu quero entender se essa história de fazer doces vem lá da infância ou se foi realmente o desejo da renda extra. Como que era a sua infância na sua família? Você sempre cozinhou, sempre gostou de fazer doces ou foi uma surpresa na sua vida? Não, na adolescência a gente sempre é chegada a doce, né? Fazer um brigadeiro, contar as TPMs, nada além disso não, nunca fui de vender. Empreendedora lá de casa, meus pais são, porque a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela vende alguma coisa. E meu pai ele é autônomo também na área de elétrica, né? Ele é eletricista, sempre trabalhou para ele mesmo. Então isso que eu acho que é meio que tá na genética, né? Sim. Veio junto, eu peguei isso deles, então, eu quero mais dinheiro, então tem que vender alguma coisa. Então acho que foi basicamente isso. Então, desde cedo você já identificou, né, que para você ter mais uma renda, conseguir algo melhor, teria que empreender ao invés de ficar como CLT, né? Isso. Entendi. E aí hoje você largou tudo do CLT, tá só com DAI, estuda, né? Sim. E eu vi no seu Instagram que você faz trufas, faz cone trufados, pudim. São bem diferentes um dos outros, né? Sim. E como que veio essa história? Porque como que você se adequa a isso? Diversidade, né? Essa diversidade. Como que você prepara tanta coisa diferente de uma vez? É épocas, na verdade, né? Porque eu não faço tudo, tipo, em um dia, todos os tipos de doce, ou salgado também, que eu vendo empadão também, é de um dia só. Eu faço uma estratégia assim, que, essa semana eu vou vender isso, isso e isso, 3 coisas. Semana que vem que eu vendo tal coisa. E foi mais pelo assim, poxa, eu comecei só com as trufas. É só trufa, vou começar a vender outras coisas. Aí fui pro cone, aí foi pro pudim, foi pro brownie, e vai indo. Tipo, às vezes até o próprio cliente me pede, por que você não vende isso? Por que você não vende aquilo? Aí eu fui A gente sempre tá variando buscando isso. renovar, então também vem por demanda, né? É. Às vezes você não prepara o pudim, mas aí se algum cliente pede, você vem e Sim. faz. Entendi. Agora mesmo pro Natal eu queria só focar no pudim para vender pro Natal. Por conta do final da faculdade, né, ali no final do período, aí eu ainda vou pegar muita coisa. Mas aí uma grávida me pediu um empadão. Como que eu falo que não? Não tem como. Então desejo, eu tô né? sempre atendendo a vontade dos clientes ali. Entendi. Entendeu? Eu teria que falar que não, porque empadão eu não acho tão simples. E você fala com uma simplicidade, né? Então, vai lá, tenta fazer a trufa, faz, fica excelente e consegue vender. Porque para vender, minimamente, o produto precisa tá ali apresentável, né? Ser um produto de qualidade. E aí faz um empadão, que é totalmente diferente de preparar uma trufa, um pudim.
Você sente que ao longo do tempo você conseguiu ir amadurecendo essa habilidade na cozinha? Sim, acho que eu monto tudo na cabeça. Aí quando eu vejo, já tô fazendo e funciona. Que legal, muito bom, muito bom. E você falou bastante de venda. Como que foi a sua primeira venda? Não sei se você lembra, já tem um tempinho, né? Mas Tem como tempo. que foi vender, né? É uma outra habilidade que nem todo mundo tem, Sim. né? O meu marido que me ajuda, eu acho que ele até que vende melhor do que eu, né? A gente vende em os lugares fixos que a gente vende, ele no trabalho dele ou na faculdade e na igreja. E eu vendo, ele vendendo na igreja, acho que ele é bem melhor que eu. Mas ele fala que não. Só que eu vendendo, eu sou mais tímida. E foi um desafio, né? Vender assim. E eu já vendia até na rua, como eu tinha mais tempo livre, né? Não trabalhava fora. E foi um desafio tremendo, mas eu cheguei tentando ser simpática do jeito que eu sou normalmente e fui. Acho Conta que pra mesmo gente como que foi com esse medo, ou com vender. medo, né? Eu entrava nas lojas e perguntava se a pessoa, né? Geralmente era tarde. Ah, já almoçou? Quer algum doce para poder adoçar sua tarde? Não sei o quê. Aí falava os sabores que eu tinha e raramente as pessoas falavam que não. Quando falava que não, pedia pra eu voltar no dia seguinte, eu voltava, né? Aí a pessoa comprava. Ah, volta amanhã. Então, tá bom, amanhã eu volto. Eu voltava e a pessoa comprava. Você Bacana. concorda com o ditado que quem sabe vender não fica sem dinheiro? Concordo. Porque meu marido, que eu falo que ele vende melhor que eu, ele inventa cada coisa pra vender que eu fico assim, gente. Realmente não fica sem dinheiro nunca. Mas eu acho que, assim, quando você faz um produto de boa qualidade, ele vende sozinho. Que eu acho que é isso que acontece comigo. Eu acho não, tenho certeza. Porque, como eu falei, eu ainda tenho timidez, né, para poder vender. Mas, pela quantidade de clientes que eu já tenho, ele se vende sozinho. E até no ônibus mesmo, quando eu voltava da faculdade, eu botava numa cestinha, né? Aí, sei lá, sobrava, 5 trufas ali. Aí no ônibus a menina perguntou se é pra vender. Mas às vezes eu penso, gente, ela nem sabe que é pra vender ou não, ela perguntou. Então, assim, a embalagem também conta, né? Que era bem chamativo que eu tinha no começo. Algumas ainda tem hoje em dia vendendo, né? Mas outras eu não consigo achar mais. Que na embalagem você vê que chama atenção por algum motivo, assim, tem alguma coisa de TPM, a pessoa vê algo colorido e pergunta, e eu vou vendo. Tipo, eu não ofereci, ela que fez, chegou até mim. Legal. Tá bom. E eu vi que tem na sua camisa também. Você tem, a sua loja tem uma camiseta, né? A sua empresa Sim, tem. Que inclusive tem o nome do seu marido, né? Dai Delícias. Eu comecei a fazer, né? Quando eu comecei a vender na rua. Mas a Dai Delícias já existia antes de eu ter blusa. Mas aí, para vender na rua, eu falei, não, tem que ir uniformizada, né? Aí foi quando eu fiz. E o meu marido que é o meu braço direito, né? Então, tem que ter o nome dele também. Quando Dai você criou, Delícias. você já estava com ele? Sim, porque antes, como eu falei que era só teste, eu vendia, mas não tinha nome, era só no trabalho, vendia aquela coisa assim, uma vez ou outra na morte. Aí era só para ter uma renda extra. Aí quando eu comecei a namorar com ele, a gente teve a decisão de casar, e eu fiquei desempregada, né, fui demitida, foi quando eu saí de CLT, que aí eu, tenho que agora focar mesmo, que agora eu só vou viver do que eu vender. E agora, nessa fase de casar, eu tenho que vender. Aí foi que eu tive a ideia de juntar o meu nome com o dele para ser aquela coisa mais, tipo, não tô sozinha, né? Tem alguém comigo. E ele sempre te apoiou? Sim, sempre mesmo. Até os pais dele também. Sério? Sim, E me como ajudava. isso foi importante para você? Tanto o apoio dele, tanto dos pais dele, né? Porque o desânimo às vezes vem, né? Porque não é algo fácil. Porque um dia você vende muito, outro dia nem tanto. Aí fica, aquela coisa, será mesmo que eu tenho que continuar? Mas sempre são pessoas que me ajudam com isso. E, como eu citei os pais deles, eles já compraram, né, o material. Tipo, toma aí, daí o leite condensado para você fazer tudo doce. Então, assim, isso é uma ajuda financeira também, né? E um apoio. Você vê que não tá sozinha mesmo. Às vezes ela não tem nem noção do quanto elas estão ajudando, né? Porque não é só você dar
um ingrediente Isso. para você fazer os seus doces, né? É uma demonstração de que, olha, eu tô aqui com você, eu acredito em você e você pode ter sucesso. E às vezes você Sim. tá abaixo, como você disse, né? Porque tem vezes que você não vende muito. E uma coisa dessa sempre pode te motivar, né? E Isso. seus pais também Minha sempre te mãe também, motivaram? sim. Meu pai, sim. Meus Sério? irmãos também. Ah, que bom. Rodeado de gente que te Sim, motiva, né? amigos, graças a Deus. É sempre bom ver assim, né? A gente sempre, quando tá aqui, a gente gosta desse tipo de ambiente, né? Porque a gente acredita que isso molda a pessoa que está empreendendo, né? Porque as pessoas, elas às vezes não têm noção disso, mas a gente bate muito nessa tecla. Quase todo episódio eu falo sobre isso, porque isso é muito importante. Né? A pessoa, você ter o apoio, principalmente dos seus pais ou de quem é mais próximo de você, às vezes de um amigo, né? Não tem, às vezes ele não tem noção, porque tem muitas vezes não acreditam que É, possa dar certo, né? Você, por exemplo, largou o CLT, né, para poder ficar com da ID, da ID, né? daí Correto? de delícias. Da ID Delícias. Mas às vezes a maioria das pessoas fala, pô, é melhor você não largar, né? Vai mais devagar com o da ID Delícias, né? Ou qualquer outro empreendimento e fica no CLT. Só Sim. que às vezes você pode estar se prendendo a uma coisa que pode dar muito certo lá na frente, né? E você saindo do CLT e investindo no seu negócio, você pode escalonar muito mais rápido e muito melhor. Acredito que tem sido muito mais fácil para você estruturar o da ID Delícias, assim. É, porque eu tenho mais tempo, né? Não fico dentro de uma empresa 8 horas do meu dia ali, um cansaço da distância, né? De casa para o trabalho, às vezes é mais cansativo do que você estar dentro da empresa, que é o trânsito estressante. Eu tenho outros tipos, todo trabalho tem seu desafio, né? Então são outros desafios que eu tenho, mas só essa facilidade de tempo, né? De saber o que eu vou fazer com o meu tempo é bem melhor. Com certeza. E você ficou todos esses anos para sair do CLT e conseguir fazer essa decisão, conseguir ali fazer a transição, né? O que você acha que te prendeu no CLT todo esse tempo? Porque você já sabia que não queria ser CLT, né? Que Sim. não há problema nenhum em ser É, CLT. não. Mas você já sabia que não queria e continuou ali desde a sua adolescência, acredito eu, né? Desde a sua juventude até ali 2023. Então, o que você acha que te prendeu para tomar essa decisão de sair do CLT? O medo, né? Eu não sei se vocês sabem muito de temperamento, eu sou melancólica. Então, o melancólico tem esse defeito de medo, né? Eu acho que isso me prendeu bastante. Eu pedia muito a Deus para me empurrar, né? Tanto que eu não pedi demissão, eu fui demitida. E fui me encontrando, vendo que era bem mais fácil para mim ser empreendedora. Mas eu tive que ter esse empurrão de Deus, vai, minha filha. Você não vai ficar aqui CLT, não, entre quatro paredes, não. Você vai ser empreendedora. Então, acho que foi isso. E quais são suas áreas de atuação hoje? Eu também, assim, nas horas, não digo de horas vagas, né? Porque eu sempre tive vontade, como já estou na reta final da faculdade, ano que vem eu vou me formar, eu tive vontade também de ser babá. E eu já fui por um bom tempo, né, de segunda a sexta, mas agora não mais, né, por conta dos doces e da faculdade é um tempo menor. Aí, de vez em quando, sim, na semana, eu cuido de criança também. Mas tem os doces e a farmácia, né, que, em nome de Jesus, em dezembro estarei formando, né, passei, né, agora no último período desse ano foi o 8º, aí ano que vem o 9º e o 10º vai acabar. Bacana. E os pontos de venda da ID Delícias? Hoje, os clientes que eu tenho são da faculdade, da igreja, dos trabalhos do meu marido, porque ele trabalha em escolas, não é só uma. Então, tem outros clientes de várias escolas. E o que eu fui conquistando, assim, né? Essa aqui foi do meu aniversário. Me passa o contato. Cliente que eu não conheço, né? Não foi de amigo. Foi comeu e gostou e pediu contato. Aí eu fui e vendi. Entendi. E se alguém quiser
que não te conhece quiser contratar você, né? Os seus doces, como que eles fazem? Tem meu número, o WhatsApp, o Instagram. O Instagram é da ID Delícias mesmo, aqui atrás que tem o logo do Instagram, né? A gente deixa também. É DY, D mudo e Delícias, que é o Instagram. Você que toma conta do Instagram? Sim. Meu marido me ajuda um pouco, mas eu sou mais 100%, né? E como que é... Quer falar uma coisa? Não? Pode. E como que é essa gestão, né? Porque você... Imagino que deve ser muito complicado, porque você, como você falou, você faz farmácia. E como que é a sua gestão de tempo em relação a fazer farmácia, fazer os doces, e levar os doces para vender, né? Fazer o marketing, a O contabilidade, marketing, comprar, exatamente. comprar os produtos. Não é fácil. Eu costumo me organizar por semana, assim. E às vezes eu decido, segunda eu vou ser só universitária, terça eu vou ser empreendedora. E eu vou me dividindo assim. Às vezes eu consigo, no dia, incluir, né? Dependendo se eu tiver aula ou não. Eu incluo os dois no mesmo dia. Né? Eu vou fazer um doce para levar para a faculdade, então vou estudar e vou vender. Né? E, inclusive, na faculdade eu até apanho quase, se eu não levar nenhuma trufinha para vender. Caraca. Tem gente que falta me bater se eu não levar nada. Então eu já me esforço, já é mais um incentivo maior para eu me esforçar você já vê que são de seus ter, clientes fixos, né? de ter ali alguma coisa para vender à noite na faculdade. Bacana. E qual que você acha que é o segredo das pessoas gostarem tanto dos seus produtos? Olha, eu não sei assim ao certo, mas não sei se é o recheio, porque eu não economizo, né? Eu vejo as confusões, bota mais creme de leite pra poder render. Aí poxa, vai tirar o tudo? Deixar só creme de leite? Não, eu acho que o recheio em si, eu gosto de botar mesmo, não economizar no recheio. E eu também faço as coisas com amor, né? Eu acho que tudo que a gente faz com amor chama mais um pouquinho de atenção da pessoa, que vê o cuidado ali, no que faz. E isso é importante. Dai, eu fico muito intrigado com as mudanças que a gente tem ao longo do ano e as mudanças que a gente tem empreendendo, né? Eu, principalmente, mudei muito desde o começo, quando eu comecei a empreender, a como eu tô hoje. Como que você vê essa mudança? E se você pudesse dizer alguma coisa para Dai lá de trás, quando você estava começando, o que você diria para ela? Boa pergunta. Porque no início eu falei que eu tinha medo, né? Mas hoje eu falaria para ela para ir com medo mesmo. E não ficar tentando imitar ninguém. Que eu tenho a minha própria história, né? Então eu ia fazer do meu jeito e ia ser. E começar com o que tem. Né? Vai não ficar esperando você ter isso e aquilo, não. Começa com o que você tem e vai com medo mesmo. Eu agora senti um déjà vu, né? Porque nossa última entrevistada, ela falou a mesma frase, né? Você vê que é comum para as pessoas que empreendem e vão no caminho do sucesso. Eles têm medo, Sim. mas eles vão com medo mesmo. E é isso que diferencia a pessoa que continua com a sua empresa e continua tentando daquela que para no meio do caminho e desiste. Exatamente. É muito bacana. Aí você tentar também não imitar, né? É bom você ter referência, mas eu via muito isso, que eu tentava... tem que fazer daquele jeito para dar certo. Não, aquele jeito é para fulana, confeiteira tal, que deu certo. Eu sou Daiane, então vai dar certo do meu jeito. Entendi. Você já buscou alguma parceria alguma vez? Já fiz bastante sorteio, né? Eu tenho um amigo que também é empreendedor, mas ele vende outras coisas. Aí a gente juntava, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais. Vamos fazer um sorteio? Vamos. Aí a gente vendia não, né? Dava nossos produtos ali no sorteio. E ele vende sacolé, açaí, ele tem um trailer também. Então a gente se ajudava, né? A gente se ajuda, na verdade. A gente ainda continua juntos. Continua juntos, muito bacana. Ainda continua fazendo sorteio? Sim, a gente faz. Legal. Muito bom. Fala aí pro seu amigo o quanto que ele tem apoiado você. Ele tem ciência disso? De que ele é importante? Eu já falei, né? O Rodrigo, o nome dele. Ele me inspira muito, porque ele começou com, acho que 16 anos. Ele nunca foi CLT, na verdade. Caraca. Então, ele foi um... Sempre empreendendo.
Ele sempre me inspirou, sim. Acho que foi uma das pessoas que mais me inspirou, foi ele, o Rodrigo. Legal. Parabéns, hein, Rodrigo? Parabéns mesmo. E daí, você mora em que região do Rio? Zona Norte. Na Zona Norte. Uhum. E qual que é a influência, assim, da região, do local? Você acha que... A gente fala muito de Baixada Fluminense porque a gente veio da Baixada, né? Mas eu acho que a Zona Norte também tem ali características muito parecidas, né, com a Baixada. Você acha que é mais difícil? Qual mensagem você deixaria para pessoas que moram nessas regiões mais carentes? Então, eu até moro perto de alguns lugares que tem doce, né? E às vezes isso pode ser um impedimento da pessoa querer continuar ou começar, né? Por ter concorrentes, assim. Mas é o que eu falei, né? Você tem que olhar para você e para o seu sonho. E seguir aquilo que você tem em mente no seu coração. E não tentar ficar vendo o que tem ao redor ali no bairro, né? Onde você vive. Pegando um gancho, senão não... E pegando um gancho do que você acabou de falar, se eu hoje tentasse fazer doces, qual conselho você me daria para começar? Não coma, porque come os doces todos. O segundo conselho, que esse é o principal mesmo. Não pode comer muito. Eu ia fazer só pra mim. O meu marido, ele é formiguinha, né? Às vezes eu faço ele comprar pra ver se ele existe de comer minhas coisas. Porque, nossa, senão ele come tudo. Mas o conselho que eu dou, assim, pra quem quer também começar vendendo doce, eu falei, né? Começa com o que você tem. E não fica desanimado. Não deixa isso tomar conta, né, da sua mente. Porque realmente vai vir. Ainda mais hoje em dia, que tá tudo caro. Quando eu comecei, uma barra, né, de 1 quilo era R$20. Hoje está 30. Então, assim, é bem difícil você ficar ali, né, sem aumentar, às vezes, o teu valor do seu produto, porque as coisas aumentam muito. Então, não desanima com o que você vê, né, de externo. Foca no teu propósito. E como que você lida com isso? Com essa alteração de preço? Como isso influencia no seu negócio, né? Porque acredito que o preço ele deve aumentar o tempo todo, ainda mais no país que a gente tem, com a inflação aumentando sempre. Como que você lida com isso? Porque acredito que se você aumentar a cada semana, não dá certo, né? Então, você aceita perder um pouco da margem? Como é que você organiza essa estrutura financeira? É bem difícil, porque ali você já tem os teus clientes fixos, né? E se você aumentar até para eles, não vai ser bom. Mas eu tento aumentar só anualmente, né? Não fico mudando sempre. E às vezes eu posso não ter tanto lucro, mas pelo menos eu sempre tenho venda, entendeu? Sim. Entendi. Você falou de começar com o que tem. Você se lembra de com quanto você começou ou com quais ingredientes? Então, eu lembro, assim, não dos valores, né? Mas eu lembro que quando eu comecei, eu tive ajuda. Eu falo que as pessoas são essenciais por isso, né? Porque eu falei que eu queria. E uma amiga minha, a Gabriela, ela me ajudou, porque ela já vendia. Vai na loja tal, né? E a primeira vez que ela foi comigo, vai na loja tal, compra o produto tal. E outros amigos até financeiramente. Legal. Quanto que é o chocolate que você vai comprar? É tanto? Toma, vai. Então, assim, foi muito importante pra mim, né? O começo, por conta disso. De você ter esse ânimo das pessoas. E eu comecei só com trufa, então eu comprei poucas coisas, né? Que era um teste só. Aí foi a questão de chocolate, né? A forma. E ali poucas coisas, não foram muito, não. Legal. E é legal você falar desse ponto de falar para as pessoas que quer começar, enfim, porque em muitos momentos a gente vê a pessoa, mas ninguém me apoia, se eu falar as pessoas vão me criticar, mas tem também as pessoas que ajudam, né? Tem as pessoas que vão lá, vão te ajudar financeiramente ou com uma palavra, enfim. Então, acho que a gente precisa repensar isso nossa, não, mas todo mundo vai ter inveja, todo mundo vai me criticar, ninguém vai me ajudar. Sempre tem aquela mão que estende, né? Com certeza. E uma coisa que eu percebi, né, do que você falou, e eu vou olhar para a câmera para poder explicar um pouco melhor, porque essa é para os telespectadores,
que você vê que ela começou e quem ajudou ela foi uma concorrente, né? Foi. Concorrente. E vocês vão até ver em alguns episódios passados que já teve isso também, né? Por exemplo, o episódio do Bazar, da Lu, ela quando começou, ela também precisou de ajuda de uma pessoa que também tinha bazar. E você vê que ela não prejudicou o bazar da outra, né? Assim como você também não prejudicou as vendas da sua amiga, né? Acredito que até porque vocês duas juntas se complementam, Sim. porque uma ajudando a outra ali não vai fazer você perder vendas. Na verdade, acho que até motiva mais. Acho que ela pode chegar. Ah, eu tenho esse ingrediente aqui que você não tem. Ó, usa isso aqui, testa e tal. Acho que isso é muito válido para o Sim, empreendimento, verdade. né? Você vê um amigo seu, ou você vê alguém que está querendo empreender na mesma coisa que você. Talvez o que você deva fazer é apoiar essa pessoa e ajudar ao máximo ela, né? Porque você já sabe o quanto foi difícil para você. Imagine para ela e imagine você podendo facilitar a vida dela, né? O quão grata a pessoa poderia ser com você, Eu sou mesmo, né? muito Então, grata. isso é uma reflexão que eu faço, que eu peguei agora no gancho do que você falou e de outros episódios que a gente já teve aqui também. Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém. E eu sempre peço ajuda pra ela. Quando eu quero vender algo que ela já vende, né? Que ela também começou com trufa, aí eu fui me ensinou a trufa. Aí ela, vende cone. Então tá bom, me ensina. E o brownie também, amiga, que vídeo que você viu pra fazer o brownie, qual é a receita? Então tudo eu pergunto pra ela, que foi assim, a minha referência, a Sim. Gabriela. E ela já tem, como ela tá antes de você, alguns produtos dela já tá validado, né? Porque, por exemplo, você, quero fazer um brownie, chutando aqui, né? De morango, por exemplo. Se ela já fez ou já tá com a experiência, ela vai te falar, olha, acredito que esse pode não sair tanto. Talvez seja melhor você fazer menos quantidade pra rua, porque o pessoal não gosta muito, ou Uhum, não, entendeu? Esse tipo de dica já te ajuda muito, né? Do que sim. você, poxa, eu quero fazer de morango, aí faz 100 unidades, aí vende só 2. Mas se você tivesse uma dica de que, olha, faz menos, porque na rua vai ser mais difícil de vender ou algo do tipo, isso encurta o seu caminho, ajuda no seu processo, acelera, né? Então, É. eu acho isso muito fundamental. Muito bom, muito bom. Tô curiosa. Tem a farmácia aí no meio dessa rotina, né? Vamos falar do curso de farmácia. Conta como que surgiu essa... É um sonho? Vem diante dos doces? Qual que é o Sim. contexto aí da faculdade de farmácia? Sim, a farmácia vem antes dos doces. Eu comecei na pandemia, engraçado também, né? Porque o primeiro período que eu fiz foi online, né? Em minha faculdade presencial. Mas foi sim, eu tive vontade, tanto que eu também sou técnica em farmácia. Eu fiz em 2017. Para ter certeza se era isso mesmo, né? Que eu não ia ficar 5 anos ali para, não é. Vou fazer o técnico primeiro. Aí foi quando eu comecei a trabalhar também em farmácia de manipulação. Eu vi que era isso que eu gostava, né? Na área, assim, de profissional. Mas eu não imaginava que eu ia gostar também de fazer doce. Isso aí foi bem depois que veio. Mas o início foi farmácia mesmo. Muito bom. O sonho veio antes dos doces. Sim. E a prioridade hoje também é a farmácia antes dos doces? Então, o doce, agora, eu não posso dizer que é maior, né? Mas pode ser que é igual. Igual. Eu quero ser farmacêutica, mas eu também quero ser confeiteira. Por que não os dois, né? Por que não os dois? Então, eu vou fazer os dois. Por isso que eu falei até com você antes sobre eu não querer voltar para a CLT também, por conta disso. Eu não quero largar os dois, entendeu? Eu quero ser os dois, eu vou ser os dois. Você acha que tem como vincular os doces e Existe algum remédio? de chocolate? Existe, né? Mas eu não penso em vincular assim, né? Particularmente, não. Emocionalmente, você acha que tem algum... Eu não Doce sei. pra mim cura. É Algumas um tipo de questões. remédio, sim. Pra mim nem se fala. É tipo de remédio também, mas assim, pra mim, pessoalmente, eu não quero fazer conexões. Sim. Mas eu penso em manter os dois, sim. Deixar alguém trabalhando nos doces enquanto você trabalha na farmácia. Você pensa em expandir, assim, contratar pessoas? Quando você olha para o futuro, o que você Sim. enxerga?
Sim, eu penso em expandir, ter, né, pessoas me ajudando, trabalhando comigo. E eu também acho isso super viável, né? Até porque muitos empreendedores, eles não ficam só em um nicho de atividade, né? Eu, por exemplo, eu estava numa empresa que eu era o financeiro dela e quando eu abri a minha empresa, que é de iluminação, né? E hoje eu estou num podcast, né? Então, tudo bem que a gente lida com equipamentos, mas totalmente fora da atuação Sim, do que eu faço, né? Então, até porque lá eu fui como gestor, né? Aqui eu tô, né, entendendo o modelo de negócio das pessoas. Então, acredito que isso é super viável, né? Com certeza você vai conseguir lidar com a sua área da farmácia e ter a sua loja da Dai Delícias, né? E pegando já isso, você pensa em algum dia ter uma loja física do Dai Delícia, alguma franquia dela? Ainda não pensei, né? Eu não posso dizer que nunca, mas ainda não pensei. Só ateliê mesmo, que aí eu posso ter pessoas me ajudando, né? Mas sem precisar abrir uma loja em si. Entendi. Ateliê você diz em feiras, essas coisas, ou Em casa mesmo. em casa? Separar um espaço para outras pessoas me ajudarem. Em casa mesmo. Entendi. Hoje em dia a sua demanda, ela pede mais pessoas? Hoje em dia, não. Depende Não, só mais o meu tempo mesmo. o seu tempo. Entendi. Muito bem. Vamos ver umas fotos? Vamos? Separamos algumas fotos aqui pra gente falar dessa trajetória tão bonita, né? E tão apetitosa. Confesso que um docinho cairia Nossa. bem. Aqui a gente tem da ideia e as delícias. Daí A de junção delícias. da empresa, né? Daí de delícias aí. O que essa foto representa pra você? Representa esse violão, essa parte dele. O violão é o ministério dele, que ele é músico, né? Ele também, em nome de Jesus, ano que vem acaba a faculdade de música. E ele me ajuda, né? Em tudo. Por isso que a gente quis fazer um ensaio levando as trufas, né? Que é algo que a gente também estava fazendo como renda para a gente casar. Esse Né? ensaio de casamento? É. A gente pagou algumas coisas do casamento com a renda que a gente teve com as trufas. Então, não tinha como deixar as trufas de fora do ensaio. Com certeza, com certeza. Então, simboliza tudo aí que vocês construíram Isso. juntos, né? Até então. E vem construindo ainda, né? Então, a gente tem aí a logo. Você que pensou e criou ou o seu esposo ajudou? Meu esposo, um amigo nosso da igreja, ajudou a gente a montar algumas coisas, assim. Mas nada, assim, pagamos profissionais para fazer, não. Foi tudo sozinho mesmo. O importante é começar, né? É. Vocês têm muitos amigos, né? Graças a Deus. Muito bom. Sinal que vocês são pessoas também que Isso. certamente entregam alguma coisa, né? Porque e são pessoas acessíveis também, né? Para ter todo esse retorno. Olha, temos umas trufas aqui. Elas são de que, essas trufas? 2022. Olha, em 2022 eu fazia mais de ninho, brigadeiro, né? Beijinho. São as primeiras trufas? Foi bem antiga isso aí. 2022, bem no início. Legal. Ó. Esse já é em festa, os copinhos. Foi no seu casamento essa daí? Os copinhos de chocolate e trufas. Aqui já tá bem mais elaborado, né? Muita cor. Você acha que a cor e os alimentos, eles têm ali a cor interfere nos Sim. alimentos, na produção, né, dos seus doces? A cor, sim. É porque é o visual, né? Acredito que você olha e vê com uma cor chamativa, Uhum. aquilo cativa, né? Só eu ver o marronzinho já me chama, então já sei que é chocolate e já me pega. Comer com os olhos, né? Como as pessoas falam. E até porque o ramo dela é esse, né? É muito visual. A pessoa bater o olho, gostar, ela compra.
Aqui a gente tem os ovos fritos. Eu lembro da onda desse ovo de chocolate. Nossa, minha mãe que inventou. Faz isso aqui pra gente vender na Páscoa. Ovo frito de Eu não lembro chocolate. disso aí, não. Isso aí é todo de chocolate? Aham, chocolate branco. Aí esse Caraca. não tem chocolate preto, só branco. E é com recheio ou ele é só Eu barra, consegui tipo a barra? rechear um pouquinho na gema, né, do ovo. Caraca, muito maneiro. Legal. Esse ramo precisa estar sempre se reinventando, né? E acompanhando as tendências também, né? Legal. Ah, isso aí desse ano, porque 2023 e 2024 eu fiz só com doce. Mas esse ano eu me arrisquei e fiz um empadão em forma de ovo de Páscoa, que saiu também. Você saiu bem? Pra galera que não é de doce, né? É. Que é presentear e me pediram um empadão. Empadovo. Facilmente comeria esse empadão. Aí Eu eu amo, também. eu sou mais chegada pra salgado, então o empadão me pega também. Bom. Aí o pudim. Como eu falei, né? Os clientes às vezes pedem, por que você não faz pudim pra vender? Aí eu falei, gente, onde eu vou botar o pudim pra vender? Aí eu vi, né, na internet e experimentei, né? Porque como que eu vou colocar um pote dentro do forno e já sair, né? E pode levar esse pote no forno, graças a Deus, aí eu vendo nesses potinhos. Eles vão no forno, esses potes? Uhum. Caraca. Nunca tinha visto assim. Também não. Na verdade, eu pensei que você fazia. Olha a ideia da pessoa. Que você fazia em outro lugar e colocava aqui. Mas E não. tem- Eu também achei, Eu falei, ué, como é que ela bota o caldo primeiro embaixo? Eu comecei vendendo eles menores, né? De 145. Aí esse aí já é 250. É o que eu falo, né? As pessoas às vezes, caraca, Dani, só isso? Aí eu vou é o maior. Aí tem gente que compra só o grandão mesmo, com a forma normal. Que é esse. Isso, que é esse aí. Que aí a pessoa já, eu vou ficar comprando esses potinhos pequenos, não. Me dá o grande. Tem gente que pede quase toda semana um pudim. Falei, gente. Caramba. E você já sabia fazer pudim? Porque eu, particularmente, não acho tão simples assim, né? Às vezes a gente vê uns pudins, vídeos de uns pudins bem... Eu aprendi assim, na internet mesmo. Vi a receita na internet, vou fazer e fiz. Ai, que ótimo. Já. Bem- De primeira, né? É dom isso aí, né? É bom, é bom. Isso aí. Muito bom. Mais uma festa, né? Isso aí foi 15 anos, eu acho. 15 anos. Como que foi, assim, começar a fazer para evento? Porque uma coisa é você fazer ali, vender na rua, outra coisa é você fazer para uma festa de 15 anos, Sim, eu fiquei bem com medo, como eu falei, né? O medo acompanha, mas eu fui aceitando. E eu nem fazia assim, você faz? Não, faço. faço sim, para evento sim, eu vou fazer agora. Aí eu meti a cara e fui fazendo. Dá um nervosinho, mas eu consegui já tem algumas festas. E teve um bom retorno de satisfação do cliente? Sim, alguns clientes que eu não conhecia, né, que eu falei que eu vendia para as pessoas que eu conheço, né, amigos e colegas de trabalho do meu marido, foi através de festa que eu comecei a vender para gente desconhecidas. Então, isso foi muito importante também por isso. Sim. Qual foi a maior encomenda que você já pegou de doces em geral? Foi festas mesmo. Festas e Páscoa. Páscoa é um momento que sai bastante, É. né? Festa de 15 anos e Páscoa foi o que eu mais vendi, assim. Mais um minutinho da festa. E trufa não tem erro, né? Todo mundo gosta. É que engraçado. Essa foto representa aí pra você, essa última foto. Essa última foto aí é o meu aniversário. Meu aniversário. É uma foto que representa coragem, assim, porque eu me acho uma pessoa de coragem, né? Como eu falei sobre o medo, mas a vontade de fazer foi maior e a coragem venceu. Bom, esse bolo não foi você que fez? Não, né? foi só as trufas e os copinhos de chocolate. Mas você faz bolo também? O bolo eu faço mais caseiro, né? Eu nunca confeitei, assim, um bolo. Mas eu penso não em
em seguir isso agora, né? Como eu tô para me formar, mas eu penso sim, futuramente, né? Quando eu já tiver mais pessoas trabalhando comigo, por que não, né? Bolo também. Para poder montar kit festas, essas coisas assim. Muito bom. Vamos fechar com essa fotinha maravilhosa aqui que deve representar muito para você, né? E pra gente fechar essa parte das fotos, deixa uma mensagem assim para todas as pessoas que já te apoiaram e te apoiam até agora, e uma outra para as pessoas que talvez estejam com medo de começar, que gostam também de fazer esse tipo de atividade, mas se sentem ainda um pouco perdidas. Fica à Bom, vontade. primeiro para quem me ajudou, né? É isso? Isso. Para quem me ajudou é só gratidão. Graças a Deus, graças a vocês, eu consegui chegar até onde eu cheguei, né? Conquistando, comprando coisas com o dinheiro, às vezes, que até vocês me deram, né? Que não foi só, às vezes, um equipamento de trabalho, mas valor físico. Então, isso é, assim, gratificante demais ter pessoas que me apoiam e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada e eu amo todos vocês. Agora, para as pessoas que querem começar com os doces, ou independente Começar ou continuar. Às vezes continuar, são ou até desanimados. voltar, né? Eu lembrei disso. Tem uma amiga que voltou, eu fiquei muito feliz. Isso é importante você voltar, porque às vezes quando você para, pensa que não vai ter mais volta, né? Parei e acabou. Não. Você pode voltar e recomeçar, né? E comece com o que você tem, como foi dito. Comece com o valor, né, que você tem. Não se apegue em ter muito, porque você precisa apenas começar. Daí você vai crescendo conforme a sua constância, né, e a sua organização, porque não importa se você quer ser só uma coisa ou, como eu, ser duas coisas, farmacêutica e confeiteira. Você pode ser os dois, não precisa escolher um só, né? O que importa é o que você sonha, o que você almeja e trabalhar para aquilo se realizar, independente do desânimo, independente das circunstâncias financeiras até. Você precisa ser forte e vencer tudo. Bom, muito bem. Dai, você faria alguma coisa diferente toda essa trajetória, olhando para trás, desde o CLT até hoje? Eu acho que só começaria antes. Que eu acho que eu demorei muito pensando, né? Se iria conseguir, se eu iria vender, se eu ia saber aprender, né? E começaria antes, poderia. Acho que o único arrependimento mesmo é esse, de não ter começado antes. Que legal você dizer isso, porque, de novo, né? Às vezes a pessoa tá ali travada e ela nem imagina que ela já poderia estar muito mais Sim. satisfeita. Se ela Pois E tivesse- geralmente é o que acontece, né? Você fica com aquele medo, frio na barriga de começar e quando você começa, você fala, por que eu não comecei isso antes, né? Exato. É muito mais provável que isso aconteça do que você ficar chateado, né, por ter começado. É. E você tem alguma dica para as pessoas que querem empreender, às vezes, por renda extra, né? A pessoa quer continuar no CLT e quer ter um segundo negócio, ou quer sair mesmo 100%. Isso é importante, porque as pessoas falam que não tem tempo, né? Quem tá no CLT não tem tempo. Gente, como eu vou fazer porque não tem tempo? Mas, cara, cria o tempo. A gente tem que... Se você sonha com alguma coisa, você quer empreender por causa de alguma coisa. De algum sonho, quer ter uma renda extra porque quer alcançar algo. Então, comece com o que você tem e cria teu espaço ali. Eu chego em casa 8 horas da noite. Começa às 8 horas fazendo o mínimo ali que você consiga, nem que seja só uma horinha em cada dia, né? Da semana que você chega do trabalho e organiza ali. Eu vou estudar para eu começar a vender tal coisa, para eu começar a fazer tal coisa, para eu empreender. Então, vai. Não fica esperando uma folga, férias. Vai mesmo dentro do CLT. A gente que faz o momento É. ideal, né? Que eu falava muito isso, né? Que, como que eu vou fazer trufa se eu trabalho, aí chego cansada, não sei o quê. Mas eu não quero ter mais dinheiro, então tem que começar. Fazendo essas entrevistas, eu percebo, né, nos empreendedores que as pessoas têm uma visão muito
diversificada, assim, das coisas. Igual a gente estava falando agora há pouco. Hoje eu faço isso aqui, aí amanhã eu invento outra coisa para fazer. Enfim, eu vejo algumas diferenças entre as pessoas que trabalham como CLT, inclusive eu sou uma delas, e como funciona a mente do empreendedor. Você sentiu essa diferença também quando você era CLT e depois que você passou a ser empreendedora? Sim, quando eu passei a ser empreendedora, eu passei a pensar que tudo dá. Dá para fazer sim. Eu não tem como fazer, eu vou criar tempo para fazer. Porque eu que organizo agora o meu tempo, né? Então eu tenho que ter tempo para fazer o que tem que ser feito. A questão, acho que o problema para mim hoje é mais constância, né? Todo mundo tem seus defeitos, né? Eu não estou aqui sendo a melhor do mundo. Mas a organização eu tenho mais do que a constância. Entendeu? E eu tenho uma pergunta também. Você corta isso, eu tenho uma pergunta. Tem algum momento que, dentro já do empreendedorismo, que foi ali um desafio para você? Que foi mais desafiador? Ou que você esteve mais desanimada? Porque nem tudo são flores, né? Não é que você vende um monte todo dia, que você fecha ali, encomenda todo dia. Tem aquelas fases mais complicadas. E como que você lidou com isso? As fases complicadas é quando você tem prejuízo, né? As 3 fases complicadas, assim, é quando você começa, quando ainda é CLT, que você fica ali sem saber, né, por onde começar, o que fazer, se vai dar certo, e não ter aquela organização ali de início, né, com aquele medo. Quando você já é empreendedora, não é mais, aí tem o medo de, será que vai dar certo? Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto, tem isso, tem aquilo. E quando você tem os prejuízos, assim, de, um exemplo, na Páscoa eu fiz várias coisas, né? Vendi bastante. Mas aí, e depois, para poder sair tudo aquilo, você compra em grande quantidade, né? Aí tem algumas coisas que não deu, foi pro lixo. Então, assim, aquilo corta o coração, né? Tipo, caraca, meu dinheiro tá indo pro lixo. Então, aquilo é aprendizado. Tipo, esse ano eu tenho que colocar a meta de eu não posso vender isso tudo. Eu tenho que escolher só 5 sabores ao invés de 10 para não ter prejuízo. Então, assim, é algo que você vai caminhando e aprendendo diariamente mesmo. Que desafio em qualquer área vai ter, né? Em qualquer momento. Como CLT, quando você começar, quando você deixar de ser CLT para empreender, vai ter outro desafio ali do medo, né, de vai dar certo e como fazer, dos prejuízos que você vai ter no início, errando, né? Mas você não pode ter medo de errar, né? Porque como você vai acertar? Você tem que aprender ali o que vai dar certo para você. Então, desafio sempre vai ter. Você vai ter que se encaixar ali e ser resiliente e vencer. Sim, sim. Muito bom. Muito bacana. Pode continuar. E tem algum momento em que ficou marcado para você de maneira positiva, que você, ou uma venda que você fez, ou alguém que chegou para você e falou, nossa, você está fazendo a diferença com o trabalho que você entrega para gente? Tem algum momento que foi especial para você? Pessoalmente foi assim, né, não primeiro para as pessoas, mas para mim, quando eu ganhei alguns equipamentos, né? Que foi sempre momentos que eu não pedi para ninguém, mas Deus sabia e Ele usou pessoas para me abençoar. Então isso é importante, que eu sei que até Deus quer que eu continue, né? Por que eu vou querer desistir? Então, quando eu ganhei uns 3 equipamentos para fazer docinho e a própria batedeira mesmo que eu não tinha, eu fiquei assim, caraca, eu tava pensando em ver se eu voltar pra CLT. Não, que besteira, né? Deus aqui falando, não, garota, pra onde você vai? Então, isso foi muito importante. E quando as pessoas falam, né, que gostam do meu doce, eu fico muito feliz, né? Porque eu não fiz curso de confeitaria, nada assim. Eu fui aprendendo mesmo com essa minha amiga, que eu citei, e vídeo, né, na internet. Não foi algo assim de cursos e cursos e cursos, não. Eu só fiz um, assim, sobre a Páscoa, que eu fiz um
aqueles cursos, tipo workshop, né, de um dia só, nada além. Então, quando a pessoa fala que, caraca, tá muito gostoso, tem um menino que falou assim, que eu sempre pergunto, tá bom? Aí a pessoa, pô, pra ficar bom vai ter que piorar muito, porque isso aqui tá excelente. Eu falo, ai, meu Deus, graças a Deus. Então, porque tem esse medo de você também fazer errado, né? E ainda mais é algo que eu não tinha costume de fazer. Então, quando a pessoa elogia aquilo que você faz, é algo que me marca muito. E você pretende investir em conhecimento? Em Sim. fazer algum curso Sim. na área? Tem algumas pessoas que já vêm já há muito mais tempo e focaram só nisso. Elas dão, né, curso. Então, tem algumas confeiteiras que eu sigo que eu fico, eu vou fazer o curso dela, né, o brownie dela. Então, tem algumas meninas que eu desejo, sim. Bacana. Muito bom, muito bem. E para fechar, o que você deseja aí para 2026 que está começando agora? Nossa, 2026 é o ano que eu vou me formar. Então, eu desejo para mim, né, primeiramente, que eu consiga a não desanimar, né? Porque vai ser ano de TCC e eu não posso deixar de fazer, como eu decidi ser as duas coisas, eu não posso deixar de ser nenhum dos dois. Porque às vezes quando eu fico triste, eu quero parar com alguma coisa. Então, para eu ser forte, porque vai dar certo e eu vou conseguir chegar no final de 2026 formada e sendo confeiteira. Né? E para todo quem sabe mundo. com uma loja aí. Meu Deus. E eu espero que todo mundo também, né, tenha esse desejo de vencer, né? Porque difícil, tudo é difícil, né? Agora você querer e conseguir, tem que ter muita vontade mesmo. E eu desejo isso para as pessoas, que as pessoas consigam vencer a si mesmo, né? Para continuar. Vencer a si mesmo. Que em 2026 a gente consiga vencer a nós mesmos, né? A nossa Amém. mente que nos trava. Muito bem, Dai, muito obrigada. Foi excelente essa conversa. Eu gostei muito. Não sei se o Lucas Com certeza. Eu gostei também. gostou. Muito bem. Espero que vocês também gostem. Sigam seus sonhos, vençam a mente de vocês e vamos consumir aí Dai de delícias que vocês não vão se arrepender. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.